Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, eu sou estrategista financeiro e host desse podcast. Hoje nós trouxemos mais um tema. Todo tema que a gente traz aqui é pensado, não é por acaso e tem tudo a ver com a história dos nossos convidados. O episódio de hoje é Comecei do zero, quebrei e virei o jogo com gestão. Para falar sobre isso, nós trouxemos aqui uma cliente, uma pessoa que faz parte ali do dia a dia do nosso instituto, doutora Fernanda Landim, 8 anos na odontologia, criadora do curso VIP Estratificando Lentes de Forma Clara, integrante oficial de um programa de TV na Record, falando sobre odontologia, empresária, esposa. Fernanda, estou muito feliz em receber você aqui. Tenho certeza que você tem uma história grandiosa e que vai contribuir na vida de muitas pessoas. Foi uma surpresa receber o convite, então é um prazer enorme, admiro seu trabalho, vocês me ajudaram assim desde o início até hoje, então para mim é uma honra estar aqui hoje. Boa! E tem muita coisa legal pra gente conversar e contar, mas como todo mundo que eu trago pra cá, eu quero saber um pouquinho do antes. Por qual motivo você escolheu ser dentista? O meu sonho, na verdade, sempre foi ser médica. E aí, condição difícil, minha mãe era professora, meu pai sempre trabalhou como porteiro. E o que me via ali mais próximo era odonto. Eu tinha o sonho de ser chamada de doutora, eu tinha que ser chamada de doutora. Era meu sonho de vida. E daí fui para odonto, consegui entrar na faculdade porque prestei vestibular. E outra parte foi o FIES, que foi que me ajudou. E daí por diante foi onde eu consegui entrar nessa carreira. Na época foi meio difícil porque eu não sabia nem que odonto tinha materiais caros, de tão ignorante que eu era de conhecimento. Foi meio difícil, mas foi aí que eu entrei nessa carreira. E que ano você se formou? Eu me formei 2017. E como foi? Porque assim, a gente que sabe um pouco da tua história, você saiu do Nordeste para São Paulo, ainda muito nova. Como é que foi essa mudança? Conta um pouco dessa história pra gente desde o início. Foi bem difícil porque nós morávamos no Nordeste, eu nasci aqui em São Paulo, mas eu fui para lá com 2 anos de idade. E aí tudo desandou na nossa vida quando a gente foi para lá. Que lugar? Juazeiro do Norte, no Cariri, a terra do Padre Cícero. E aí tudo desandou, porque as condições financeiras lá eram mais difíceis. Minha mãe trabalhava como professora, mas o salário também era mais difícil. A gente veio para São Paulo, retornou para São Paulo para morar de favor na casa de uma tia minha. Nós ficamos pouco tempo lá, mas ainda assim não foi a nossa casa. Depois a gente se estruturou aqui, mas levou-se anos até que isso conseguisse se estabilizar. Então a gente passou muita necessidade. A gente nunca passou fome, mas assim, sofremos muito assim nessa época de transição. E vocês fez odontologia aqui? Eu fiz odontologia aqui em São Paulo. Fiz Legal. aqui. E quando você se formou? Me formei em 2017. E aí, você fez o quê? Quando eu me formei em 2017, eu fiquei meio perdida. Porque eu sempre fui muito sagaz de querer mudar a minha realidade. Eu sempre fui aquela pessoa que não aceitava aquela realidade que eu tinha. E a realidade dos meus pais também. Então, eu comecei depois de formada, eu comecei a trabalhar em consultórios, estagiando de graça para dentistas. Foi onde eu peguei muito do meu conhecimento. E muitas vezes era engraçado, porque como eu estagiava de graça, eles não pagavam nem o transporte. Então você saía no prejuízo, na verdade. Tinha dias que eu não tinha nem o que comer. E não queria pedir pra minha mãe, porque a situação também estava difícil, tudo. E depois eu fui trabalhar em clínicas populares. Foi onde foi um choque de realidade pra mim, né? Fiquei trabalhando em clínica popular por 5 meses. E daquele dia, teve um dia que eu fui muito humilhada em uma das clínicas, onde um dos gerentes dessas clínicas chegou a me assediar porque ele queria que eu trabalhasse muito e etc. Foi uma situação muito difícil para mim. E eu via muita coisa errada ali no meio com os pacientes. E daí eu falei, a partir de hoje eu não aceito mais trabalhar para ninguém. Eu cheguei em casa e falei, mãe, eu quero abrir minha clínica. Vou procurar, você vai no banco atrás de um empréstimo. E a gente já estava devendo outro empréstimo.
Eu falei, não sei se vai liberar, mas vai no banco. E o que aparecer, a gente vamos fazer. Tudo bem? Tudo bem. Meus pais sempre me apoiaram muito nessa parte. E aí foi onde eu peguei um dia, saí rodando ruas de ponta a ponta, atrás de lugares para alugar. Achei um lugar onde já era um dentista e tava fechando. E aí a dona foi lá e falou que não tava alugando. Depois ela me ligou oferecendo ponto. E aí eu fiquei meio assim, eu falei, cara, será que eu vou, que eu não vou? Será que o ponto tá queimado? Porque já era um dentista, tá fechando. Aí, tudo bem, fui lá olhar, tava todo acabado. O chão todo acabado, o teto acabado. Era nojento de tão acabado que tava. E daí eu falei, mãe, se a gente for fazer, vai dar muito trabalho. Vai dar uma dor de cabeça, porque vai ser muito custo. Aí minha mãe conseguiu um empréstimo de 10 mil reais. Foi o que o banco liberou pra ela. E eu falei, vamos fazer milagre com esse dinheiro. Daí, por diante, foi onde a gente foi indo. Quem fez a reforma foi meu pai. Na época, meu pai trabalhava de porteiro. Ele trabalhava no centro de São Paulo. E como nós morávamos na periferia, eram 3 horas de trajeto. Então, tinha dia que ele levantava 4h30 da manhã, ia trabalhar, chegava em casa 9 horas da noite e ia reformar o consultório. Caramba. Então, foi aí que a gente conseguiu abrir os caminhos para eu conseguir começar a trabalhar autônoma. E caramba, que doideira. E que ano que era que você conseguiu esse primeiro consultório? Você lembra? Foi em 2018. Foi logo em seguida, Foi um ano logo depois. em seguida. Logo em seguida. Eu me formei no final do ano. Aí trabalhei até julho, mais ou menos, nas populares. E logo em seguida eu já abri meu consultório. Legal. E, doutora, quais foram as maiores dificuldades nesse início? Porque, assim, bom, foram inúmeras, né? O teu pai te ajudando, fora de horário, esse caos todo para reformar. Mas e depois? Abriu o consultório no jeito? Os 10 mil reais deu para montar? Os 10 mil reais não deu para montar. Deus foi muito bom que uma pessoa me doou a cadeira odontológica, me doou os armários. Foi assim, do nada. E para mim foi meio difícil também na questão do atendimento, porque eu era recém-formada. Por mais que eu sempre estagiei, sempre acompanhei dentistas de alto padrão como estagiária, tudo é diferente quando é seu, né? Claro. Então, e eu sempre tive aquela crença do não merecimento. Então, foi meio complicado no início, na questão de precificação, eu cobrava preço de banana, né? Eu não conseguia oferecer o serviço para o cliente, eu não conseguia lucrar realmente daquilo que era meu serviço. Então, no início, para mim, foi meio complicado. Até para conseguir reinvestir. Eu demorei um pouco para reinvestir o dinheiro, porque eu não tinha margem de lucro, não tinha conhecimento, não tinha educação financeira. Então, isso para mim foi meio complicado. E como você fez para trazer os primeiros pacientes? Porque essa é uma dor também de quem está começando. Sim. Para mim também foi um pouco desafiador, porque eu montei a clínica no bairro que eu nasci. E aí, quando as pessoas veem aquela menininha eu tinha a clínica com 21, que eu me formei cedo, que eu entrei cedo. Quando vê aquela menininha ali com aquela idade, que cresceu ali no bairro, montando o consultório, os meus primeiros pacientes não foram as pessoas da região. Foram pessoas que foram me acompanhando, alguns vinham por preço, porque eu cobrava muito barato. E aí, com essa necessidade, eu falei, eu preciso melhorar a minha imagem pessoal, eu preciso melhorar meu posicionamento para eu conseguir trazer essas pessoas. Então, foi um trabalho mesmo de formiguinha, foi onde eu comecei a fidelizar com um atendimento diferenciado, com lembrancinha, com encantamento, para aí eu conseguir trazendo indicações. Tanto Entendi. que até hoje a maioria dos pacientes são indicação. E você fazia tudo sozinha no consultório? Eu fazia tudo sozinha. Eu atendia, eu esterilizava, eu limpava. Minha mãe me ajudava um pouco com a limpeza, mas na época ela trabalhava muito. Eu era secretária, eu era tudo. Multiuso. Eu entrava no consultório 8 horas da manhã e eu não tinha horário para sair. Tinha dias que eu saía 10 horas da noite. Porque eu queria mudar minha realidade. Então, para mim, os primeiros anos da minha carreira foram muito desgastantes fisicamente. Porque eu me doava muito, trabalhava de sábado até 10 horas, 11 horas da noite. Então, foi onde eu dei o meu gás maior. E quais os procedimentos você começou oferecendo nesse consultório? O que você mais vendia lá? Como era isso? Eu comecei a oferecer clínico geralzão.
Era limpeza, restauração, extração. Clareamento. Clareamento eu não oferecia. Porque eu achava que eu não era capaz Ó. de conseguir pacientes que pagassem um clareamento. Que doideira. Então você oferecia o que era mais O barato. que era mais barato. A crença limitante ela era tão grande que eu não oferecia. Por mais que eu cobrasse barato no clareamento na época, que já era ridículo de barato, eu não oferecia. E aí eu fui conseguindo conquistar um público de pediatria. Porque eu sempre fui cuidadosa, atenciosa, caprichosa. Os pais diziam, você atende? Atendo, pode trazer. O que você quiser eu passo, né? O que tiver, pode vir. Então, o início da minha carreira foi marcado por atender muita criança. E depois eu fui migrando, né? O perfil de pacientes. Quanto tempo você ficou nesse consultório? Eu ainda tô lá até hoje. Ah, é no mesmo lugar até hoje? No mesmo lugar, porque era uma salinha pequenininha. E aí, do lado tinha uma borracharia. E todo mundo falava que esse borracheiro já tava lá há anos, que ele não quis sair. Teve um dia que ele falou, tô querendo ir pra Paraíba. Você quer comprar? Aí ele vendeu o ponto pra mim, caríssimo, que todo mundo falou que eu era louca de fazer isso. Eu falei, Comprou eu quero. a borracharia? Porque se eu não tiver o ponto, como é que eu vou crescer? Eu paguei o valor de na época era o valor de um carro zero. Porque o ponto era muito antigo, ele tinha cartela de clientes e tudo. Peguei e reformei. Aí depois de um tempo, a dona queria construir em cima. Aí ela construiu mais 4 salões em cima. Eu peguei os 4 salões de cima. Então hoje a clínica expandiu e eu ainda tô lá no mesmo lugar. Que legal. Então você nem chegou a sair. Você foi expandindo ali mesmo. Sim. Que é onde eu fui, né? Aquela vez. Tá maior e ao todo eu já fiz 6 reformas lá, desde que eu peguei. Pobre gestor financeiro da Fernanda, né? Vocês sofreram comigo. Com a reforma, vocês sofreram. Não tem caixa, eu falei, eu vou reformar. Em que momento você viu que as coisas começaram a dar certo? Naquele primeiro consultório ainda? Eu vou te dizer, na verdade, que desde o primeiro mês. Porque eu lembro até hoje que eu paguei... Ai, gente, tô emotiva. Eu paguei a primeira conta e me sobrou R$63 de caixa. E eu falei, mãe, tá vendo? É possível. Eu paguei tudo e não fechei no negativo. Então, desde o primeiro mês, Deus me deu a resposta de que eu estava no caminho certo. R$63 foi teu primeiro lucro. Foi meu primeiro lucro, sim. Espetacular isso. E aí daí pra frente as coisas foram acontecendo. Em que momento você decidiu que precisava de alguém, uma secretária? Demorou ou não? Daí pra frente as coisas foram acontecendo, aí começou a tocar muita campainha, eu não tava dando conta de atender telefone. Vou ter que pôr alguém aqui. E aí eu peguei uma estagiária na época, meu irmão começou a trabalhar pra mim também. E foi aonde eu incentivei ele, na época ele fazia engenharia da computação. Foi aonde eu fui incentivando ele a vir para a área da odontologia. Então, várias vezes a gente ficou até de madrugada no consultório. Para mim, não foi tão pesado por conta disso. Com uns 4 meses de consultório, eu consegui pessoas para vir trabalhar. E aí, fui expandindo a carteira de colaboradores. Tá. E aí, que momento as coisas desandou? Porque até aí estava indo muito bem. Mas você passou um período... Você nem fazia ideia do que estava por vir ainda, né? Eu falo que eu sei qual o significado da frase o pão que o diabo amassou. Porque as coisas foram indo, graças a Deus foi fluindo, mas eu não tinha gestão financeira, eu não tinha educação financeira. Eu queria fazer uma coisa, eu ia lá e fazia. Eu nunca fui de luxar, tanto que até hoje eu não tenho roupas de marca, coisas de marca, mas eu sempre cuidei muito bem da minha família. Então, com 1 ano de consultório, eu dei um carro para minha mãe, que foi aonde eu comprei o meu carro. Não, perdão, no 2º ano. Comprei o meu carro, e aí depois eu troquei de carro e dei um carro para minha mãe. Depois comecei a ajudar meu irmão na faculdade de odonto, que ele mudou para odonto. E aí fui indo, né? E gastando. Tá com dinheiro na conta? Vamos lá, vamos gastar. Dá para comprar isso, comprar aquilo. Quando eu tive meu acidente, que eu tive um acidente de moto, eu tive que ficar afastada uns 4 meses do consultório, porque foi fratura exposta, tinha risco de amputar a perna, foi bem complicada a cirurgia, sabe?
Foi aqui em São Paulo mesmo, Foi esse aqui em São acidente? Paulo. Eu tive que passar por 4 cirurgias no total. Então, não tinha nem como eu pensar em trabalhar. E aí, como que você fica afastado 4 meses sem ter um caixa reserva ou sem ter uma programação ou sem ter sequer um seguro? Porque eu não tinha nem seguro. Então, para mim foi difícil porque quando chegou na data de pagar os colaboradores e eu vi que a minha conta estava negativa, aí eu me desesperei. Inclusive, nessa época, eu já estava com você. E aí foi onde eu falei, cara, eu vou cancelar, não vou mais continuar com a mentoria, não vou conseguir manter com vocês porque eu não tenho dinheiro para pagar. E foi onde vocês super me apoiaram, graças a Deus a gente manteve a nossa parceria, mas foi nessa época que foi mais difícil para mim. Eu lembro dessa fase, né? Que a gente acabou de começar, né? Fazia pouco tempo, se eu não me engano. Sim, acho que tinha uns 8 meses de acompanhamento. Ah, não, já tinha bastante já. É porque realmente foi uma estruturação e eu lembro dessa tua preocupação e a gente teve uma conversa interna lá no instituto. Eu ainda falei, não, mas se ela não tiver dinheiro pra pagar, ela não precisa pagar, mas ela não vai parar. Fiquei sem pagar e continuei com vocês. Porque não fazia sentido pra gente não atender. Porque não era uma escolha sua. Sim. Né? Ainda não tinha dado tempo de fazer tudo que precisava ser feito. E ainda bem, né? Tava no início, eu fiquei desesperada. Assim, eu pensei em tudo, menos em fechar o consultório. Mas como foi um choque financeiro muito grande também, eu entrei numa depressão muito profunda. Porque, querendo ou não, os meus pais dependiam de mim, minha família dependia de mim. E aí, como é que você vai fazer? Com um colaborador, todo mundo dependendo de você, e você não conseguindo prover aquilo. Então, pra mim, foi a pior sensação da vida. E Fernanda, quando que você entendeu que você tinha quebrado? Em que momento, assim, olhando? Foi quando você olhou sua conta negativa? Foi quando você não teve dinheiro para pagar as pessoas? Como é que foi isso? Foi na mentoria financeira. Porque até então, às vezes, a gente não quer enxergar, né? E aí, nesse processo de gestão com vocês, eu consegui ver números detalhadamente. E aí, eu vi que eu tinha entrado meio que num poço sem saída. Então, ali foi onde me veio o boom de, opa, eu realmente preciso recalcular a rota, senão tudo vai por água abaixo. E você pensou em desistir em algum momento? Ali eu pensei em desistir. Eu entrei numa depressão tão profunda que eu questionei até a minha vida. Então, ali foi onde eu pensei se realmente fazia sentido eu continuar cuidando de pessoas, me doando, deixando de estar com a minha família, perdendo saúde. Foi onde eu falei, cara, e aí você se culpa, né? Você se culpa, por que eu não economizei antes? Por que eu não fiz a gestão financeira antes? Por que eu não me planejei antes? E aí você se culpar depois que o erro já tá feito, não adianta, né? Só piora, né? Só piora a situação. E como fazer? Porque, poxa, já não tem mais resultado financeiro, passou pelo acidente, que já é um trauma na vida de qualquer ser humano. Sim. E aí se pega nessa depressão. Onde você encontrou força para voltar? Foi muito Deus. Deus sempre esteve comigo. Eu falo que oração de manhã é a oração mais forte que a gente tem. Eu tive muito apoio da minha família. Nessa época eu já estava com meu esposo. Então ele foi, assim, o meu pilar. Porque eu não tinha forças nem para levantar da cama. E graças a Deus eu recebi muita mensagem dos meus pacientes. Assim como vocês da empresa me apoiaram para continuar, os meus pacientes sempre me mandavam mensagem: estou rezando por você, eu quero que você volte, vem logo e tudo. Então, isso foi me dando forças para eu conseguir resgatar o meu propósito. Que eu falei, cara, eu também não posso largar tudo, porque também tem gente que tá ali comigo, que acredita em mim. Então, foi aí que eu consegui me resgatar. Aí levantou, sacudiu a poeira e voltou. Que não é tão simples essa volta também. Como é que você fez, assim? Aí você voltou pro consultório, começou do zero. Não do zero, porque você já tinha paciente, né? Mas foi um pouco do zero, porque nessa época a gente começou a achar alguns furos que não estavam legais. E logo depois, calhou de eu começar a fazer a mentoria com a Michelle. Foi ela que me pegou e me trouxe. E eu falo que, na verdade, só a virada de chave aconteceu grande depois que eu passei por esse processo. Então, foi onde eu vi que eu precisava mudar tudo. Eu tinha uma clínica que expandiu muito, expandiu rápido, e eu não tinha processos.
Eu tinha, na época, eu tinha 12 colaboradores junto com dentistas. Eu não tinha processos para atendimento, eu não tinha processos para nada. Eu comecei a vender muito e a minha margem de lucro estava baixa. E você vendia muito, mas você vendia de qualquer jeito também. De qualquer jeito. Tinha muita inadimplência. E chegava no final do mês, eu falava, não é possível que eu me matei de trabalhar, que eu tô sem saúde, que eu fui trabalhar doente e não tenho dinheiro para ir jantar com meu marido. Porque chegou nesse nível, tá? Então, foi nessa hora que eu consegui... Peraí, vamos lá. E assim, esse trabalho que vocês fazem é tão genuíno que não é só uma mentoria financeira ou uma gestão financeira. Eu reestruturei toda a minha empresa com a ajuda de vocês. Vamos estabelecer processos, vamos estabelecer metas, vamos estabelecer objetivos, vamos analisar onde não tá legal. Então, foi a partir daí que eu consegui ressignificar essas coisas para trazer, tornar um ambiente mais profissional, menos amador nesse sentido mesmo, de você estar ali na estratégia e não só atendendo mesmo. Legal falar sobre isso, porque você passou por algo parecido. Quando você tem uma equipe muito grande, existem inúmeros desafios. E, de repente, você tem pessoas que só quer vender de qualquer jeito, às vezes por comissão, às vezes por mal interpretação de estratégia. E realmente você tinha uma inadimplência alta, né? Você vendia muita coisa no boleto, com uma estratégia equivocada. E talvez tenha muita gente assistindo o nosso episódio que pode estar passando por isso. Sim. E às vezes, nós usamos muito esse tema lá no escritório, e você deve ter escutado isso da Michelle. Vai ter vezes que é melhor não vender do que vender e não receber. Mas você sabe que isso não entrava na minha cabeça? Isso não entrava na minha cabeça. Eu falava, não, eu vou vender. Como é que eu não vou vender? Foram meses que a Michelle ficou trabalhando comigo, né, Michelle? Pra eu entender que realmente era melhor eu não vender. Então, gente, faz todo sentido isso. Ou você faz vendas saudáveis, Exato. ou você é melhor não vender. Porque você vai ter inúmeras dores de cabeça. Vai ficar frustrada porque trabalhou o mês inteiro e não tem dinheiro. Vai ficar frustrada porque vai ligar pro paciente e ele não vai te atender mais, e vai sumir. Uhum. Vai ficar frustrada porque vai perder aquele paciente, porque se ele tá te devendo, ele nunca mais volta. Então, a gente só perde fazendo maus negócios. Então, quanto mais saudável for a venda, mais o paciente volta, mais você consegue entregar um bom trabalho e mais resultado a clínica tem, né? Exato, assim, hoje eu falo que eu tenho tudo bonitinho, organizado, graças a esse trabalhinho de formiguinha mesmo, de entender isso, porque antes, na minha cabeça, isso não fazia sentido algum. E qual que você acha que é o maior desafio? Porque vamos falar um pouco da clínica de hoje. Hoje você tem quantas pessoas lá? Hoje eu tô com 16 colaboradores. É muita gente. É muita gente. Mas você tem um faturamento também expressivo, que a gente sabe. Sim. Poxa, você consegue hoje vender de maneira bem legal e com vendas muito mais saudáveis. É importante a gente falar de uma coisa aqui para quem está assistindo, que é uma análise que a gente faz lá com você. Você que é dentista ou tem qualquer empresa aí que está ouvindo a gente, não fica muito focado só no que você vende, não. Você precisa analisar a tua receita também, o quanto entra de dinheiro. Porque senão você vai ficar lá, mas eu vendi 300 mil. Beleza, mas entrou quanto? Porque o que paga a conta é receita. Eu não sabia nem o que era receita. Só pensava na venda. Porque a maioria dos dentistas, não, a minha meta é venda, vou vender. Mas, beleza, eu vendi. Você chegou a vender lá vários R$1.000 lá, mas não entrava. E de que vale aquela venda? Só número. Só ego, muitas vezes, pro dentista. Exatamente. Ah, mas eu faturo 500 mil. Tá, mas eu quero ver o quanto entra. Porque vender por vender é fácil hoje em dia. Sim. Agora, vender e receber, aí já exige um pouco mais de profissionalismo, né? Sim. Mas, graças a Deus, você deu a volta por cima. Então, 16 colaboradores. Quais os maiores desafios para gerir uma equipe desse tamanho? Olha, tem que ter, principalmente, a mente muito forte. Se a gente não tiver... Você falou muito de ego, né? Se a gente não tiver humildade para ter o pé no chão, se a gente não tiver Deus também, se a gente não tiver paciência para a gente se organizar e estar bem, nada anda. Então, assim, eu vejo os dias que eu não tô bem. O meu time nem sempre fica bem se eu não estiver bem. Se eu não estiver entregando, se eu não estiver junto.
Então, o meu maior desafio no início, na verdade, foi eu entender isso. Eu entender que o meu time realmente precisava de mim bem. Que é um reflexo seu, né? Para poder performar bem. E o meu maior desafio, na verdade, foi esse. Conseguir organizar isso. Tanto que hoje, eu sempre recebo mensagem das meninas, tipo... eu admiro você. Comentando meus stories. Admiro você, você é a minha inspiração. E... hoje eu entendo que eu consegui engajar nelas esse propósito de realmente estar junto e entenderem que a gente está ali trabalhando não só pelo dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro também. Claro. Não vamos ser não hipócritas é que a gente não precisa. Mas que hoje a gente está com um propósito ali de ajudar pessoas, de mudar aparelheiros. Eu falo que eu fui uma das pioneiras lá nesse quesito desse modelo de clínica. Então hoje eu consegui engajar o pessoal trabalhando nisso. Toda empresa precisa de dinheiro, gerar resultado, senão ela não sobrevive por muito tempo. Fato. Então, concordo totalmente com você. É que gerir 16 pessoas, imagina, todo dia uma dessas pessoas vai estar com problema pessoal. Sim. 1, 2, 3. Então, Sim. É difícil ter jogo de cintura para lidar com isso diariamente, né? É difícil e é difícil também porque a gente, além disso, a gente trabalha com pessoas, com atendimento ao público. Então, muitas vezes a gente tem a questão de você pegar a mão de obra qualificada. Às vezes a pessoa é tecnicamente boa, mas não tem esse feeling. E às vezes tem muitos conflitos internos quando você não está com os processos estabelecidos. Então, é muito difícil. Mas eu sempre busquei, assim, não me conformar com a situação que eu estava. Então, eu vi que eu estava com um problema de gestão de pessoas, eu fui atrás de fazer curso de gestão de pessoas. Fui atrás de fazer curso de PNL, fui atrás de entender a mente, sabe, de psicologia, porque isso me deu ferramentas para eu conseguir trazer esses colaboradores para cá. E uma das chavinhas também para eu entender isso foi quando você foi lá a primeira vez. A gente fez o treinamento de comunicação e análise de perfil, né? Sim, quando vocês foram a primeira vez fazer o treinamento lá. Foi ali que eu entendi que eu falei, cara, era para eu estar fazendo isso já. Por que eu não estou fazendo isso? Por que eu ficava atendendo, vendendo e não estava cuidando disso? Então, foi onde me deu esse despertar também. Legal falar disso, porque lá no Instituto a gente sempre engloba, junto com a gestão financeira, essas análises de perfis comportamentais para entender o perfil dos colaboradores, ou antes de contratar, ou depois que já está na equipe, porque faz muita diferença a gente entender, né, sobre eles. E você sempre investiu nisso, né? Até hoje você vai contratar alguém, você quer fazer análise para entender se aquele perfil da pessoa ali que está disputando a vaga vai de encontro ao que você precisa. Hoje, dos clientes que a gente atende, você é uma das que mais tem essa consciência da importância de saber o perfil ideal do teu colaborador. Sim. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque o quanto é importante você entender e colocar a pessoa certa do perfil certo na função certa. Eu comecei a entender isso também porque eu comecei a ter alguns problemas. Como eu trabalho muito com encantamento, eu amo o modelo Disney de vender e etc. Eu comecei a ter alguns problemas. E aí eu falei, cara, se eu mexer nessa pecinha aqui, será que melhora? Porque às vezes eu posso ser boa, por exemplo, fazendo planilha, olhando números, controlando o relatório. E aí talvez eu não seja tão boa para recepcionar. Isso. E a maioria das pessoas tem problema de se autoconhecer, né? Então, foi onde eu comecei a ter alguns probleminhas de mesmo atendimento, desde fluxo, desde entrega, desde tudo. Que aí eu falei, não, calma, eu preciso rever, preciso entender quem tem perfil para o quê, até na questão do dentista. Porque não é qualquer dentista que tem perfil, por exemplo, para ser avaliador. Exato. Não é qualquer dentista que tem perfil, por exemplo, para atender pediatria. Porque não precisa ser especialista, né, para atender pediatria. Não é qualquer dentista que tem perfil para fazer cirurgia, mesmo que ele saiba. Então, foi aonde como cresceu muito, da mesma forma que você cresce e fatura, vem os problemas. Exato. E aí, foi aonde eu tive que voltar tudo para conseguir organizar isso. Quem me ajudou muito também foi meu marido. Meu marido sempre trabalhou com gestão de pessoas. E aí, ele falou, não, mas você não tá fazendo isso. Mas como você não tá fazendo isso? Ele ficou passado, porque a gente casou, morou junto e tudo, mas até então eu sempre quis tudo pra mim. Ele me ajudava com algumas coisas, mas eu queria resolver tudo. Controlava tudo. Quando eu quebrei, foi onde ele falou, agora você vai me deixar ajudar ou não?
E aí foi onde ele conseguiu ir implantando essa sementinha na minha cabeça para eu conseguir organizar e trazer. Mas hoje eu entendo que, assim, se eu for fazer uma contratação de um cargo importante, eu faço teste. Eu faço teste, eu direciono, eu sondo a pessoa, porque senão, para mim, não flui. E assim, o que as pessoas não entenderam é que é muito mais barato você conhecer a pessoa antes de entrar do que depois. E outra, senão é uma rotatividade grande, você perde tempo treinando, ensinando para daqui a pouco descobrir que você colocou uma pessoa que é analista para fazer venda, ela nem gosta de gente. Eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso. Ela nem gosta de gente, você tá ali cobrando meta, cobrando... Sim. Então, assim, é difícil. Então, cabe a nós como gestores, né? Você como gestora da clínica, entender isso, cara. Sim. Que tem o perfil ideal para o vendedor, tem o perfil ideal pro cara que vai controlar o dinheiro. Tem. A Alan, mas tá falando que a pessoa que é analista nunca vai aprender a lidar com comercial. Vai, todo mundo pode aprender tudo, mas vai dar trabalho, vai demorar. E ela tem que querer muito. E é importante isso até para ajudar a pessoa a se conhecer. Porque quando você se conhece, você entrega melhor. Quando eu abri minha clínica, eu não era comunicativa. Eu era extremamente calada. Eu não sabia vender. Eu não sabia cuidar de pessoas. Eu não sabia gerir, não sabia fazer nada. Então, foram coisas que eu tive que modificar em mim. Então, é possível também você modificar, né? Porque saiu lá no teste que você é XYZ. Você vai se conformar com aquilo. Não é uma sentença, né? Mas, assim, é um trabalho. Até hoje, eu tenho que me policiar, por exemplo, que eu sou muito analítica. Se eu não me policio, eu fico calada num canto assim. Observando. Mesmo na rodinha de amigos. Então, é uma coisa que é um trabalho contínuo mesmo. Mas que só tem como você melhorar a partir da hora que você descobre que precisa melhorar. Quando você enxerga aquilo. E, gente, faça um teste. O Alan também disponibiliza. É algo que foi, assim, fundamental para eu conseguir estruturar a minha equipe. E hoje eu não fico sem. Até às vezes eu gosto de refazer o meu. É bom. E, Fernanda, a gente lê e estuda muito sobre isso, que 60% dos problemas que tem dentro das empresas é por falta de comunicação, por falhas de comunicação. E quando a gente entende o perfil de cada pessoa que está conosco todos os dias, a gente consegue estender uma comunicação mais assertiva. E isso vai gerar bons resultados. Comunicação é o meu calcanhar de Aquiles até hoje, né? Lá na clínica são muitas mulheres. A gente sabe que a mente de mulher não é fácil. Você também, você trabalha com mulher, né? 80% dos nossos clientes são mulheres. E então foi onde eu precisei ir atrás, e até hoje também é um trabalho contínuo. Tem dias que eu falo pro meu marido assim, mas eu acabei de mexer nisso, já vou ter que mexer na mesma coisa de novo. E aí ele falou, não, mas é porque são coisas que são cíclicas. Hora tem essa demanda, hora não tem. Então, principalmente essa questão de comunicação é algo que você sempre tem que melhorar. E é muita gente, não tem como você resolver todos os problemas. Quando você resolver um hoje, daqui a pouco ele já está voltando de novo. É a vida do gestor, não tem como negociar isso. E hoje, se a gente for parar para pensar em como você traz os pacientes para a clínica, Fernanda, a gente já falou um pouco disso. Se fosse dividir em percentual, quanto que é internet, Instagram e quanto que é indicação? Foi curioso a sua pergunta, porque eu fiz essa análise recentemente. Hoje, 30% dos meus pacientes, eles são leads de anúncios patrocinados e o restante são todos de indicação. 70% dos pacientes de indicação. Isso é surreal, assim. Sim. A gente trabalha muito marketing interno, eu invisto nisso. E eu consegui investir mais também com o lead, porque antes eu não tinha muito retorno, depois que eu me organizei financeiramente. Que, tipo assim, se o meu gestor falar hoje, você precisa investir mais R$1.000, eu posso falar tranquilamente, tudo bem, pode ir. Então, hoje eu consigo me organizar para isso. Mas no início não era assim, não. Mas mesmo assim, numa era que o lead está tão caro, você ter 70% dos teus pacientes vindo por indicação, com o faturamento que você tem, é muito, muito representativo, muito significativo. É que eu sempre fui meio empreendedora. Então, o que eu senti? Eu me formei e fui trabalhar em clínica popular, tive dor de cabeça. E aí, comecei a estagiar de graça nas clínicas classe A. E aí eu falei, cara, não tem esse atendimento lá na periferia, onde eu tô criada em Parelheiros. Comecei a pesquisar, eu falei, não tem.
eu preciso reformar essa clínica para tornar essa clínica atendimento alto padrão. Quando eu fiz essa reforma, eu ouvi de família, ouvi de paciente, tá? Teve paciente que sentou na minha cadeira e falou: ô, doutora, mas o pessoal tá comentando que você é meio louca de ter feito essa reforma toda aqui na clínica. E eu só, tudo bem, internalizava aquilo e saber que uma hora ia dar certo. E aí eu fui mudando meu posicionamento e foi onde eu consegui ir me organizando. Você foi um pouco na contramão. Muitos dentistas querem sair dos bairros, das periferias, para vir para grandes centros, para crescer. E você investiu todas as suas fichas ali, para valorizar o lugar. Porque o que eu percebia? Eu comecei a ver que tinha muito empreendedor que morava lá, tinha muito autônomo que morava lá, tinha muito gerente de banco que ainda morava lá. Porque apesar de ser periferia, tem alguns lugares que tem condomínios. Sim. E tem aquelas pessoas que construíram a casa ali, a casa é do pai, e ela quer permanecer ali. E aí eu falava, toda vez que eu via assim, alguém com uma condição, o poder aquisitivo um pouquinho melhor, eu sempre via a pessoa falando, eu tô indo no Brooklyn, eu tô indo em X bairro. E aí eu pensava, gente, por que a pessoa tá indo lá e não tá vindo aqui? E aí foi onde eu tive essa sacada, tanto de melhorar o atendimento para o público C e D, que a gente também atende, porque esses pacientes hoje em dia eles não querem só obturação, como todo mundo fala, e a limpeza, eles querem a experiência. Então a minha sacada foi essa, e pegar também esse nicho de pacientes que estavam ali e não encontravam esse serviço ali. Quando você monta uma clínica no padrão igual a sua, você atende os dois públicos, até porque a classe C e D, como você disse, também quer ser bem tratada. Sim. Eles também querem ir num lugar legal, porque talvez a casa deles não é igual à clínica. Então, eles ficam felizes de ir lá, tomar um café, ficar naquele ambiente, né? Então, eu acredito que foi um acerto muito grande, corajoso da sua parte. Porque a grande maioria, com certeza, ia procurar um grande centro. Eu me questionei muito, tá? Na época, eu me questionei muito. E, ao mesmo tempo, vocês falando pra mim, doutora, tem que segurar a reforma, doutora, tem que segurar o gasto. Eu falei, não, calma, só mais um pouquinho. E depois que eu vi que realmente deu certo, eu consegui cobrar o que eu realmente merecia, eu consegui entender que estava vindo o retorno do meu trabalho, aí eu fui me acalmando. Boa. E por qual motivo você procurou uma empresa de gestão financeira? Vamos falar um pouco de gestão agora. Eu procurei porque eu comecei com esse advento de Instagram, eu começava a ver os depoimentos dos dentistas. Que foi bem na época que começou aquela ostentação de tirar foto com Porsche, com não sei o quê. Eu falava, gente, como assim esse pessoal... O que esse povo tá aprontando? O que tá rolando? Que esse povo tá viajando pros Estados Unidos, tudo. E eu continuo com meu Peugeotzinho aqui, não sobra dinheiro na conta, lascada. Eu falei, não, calma. E aí eu fiz o curso da Daniel Cade, que ela foi minha inspiração desde o início. Foi minha primeira professora de lentes. E aí eu falei, cara, eu quero ser igual a ela. Porque você vê que ela não expõe muito a vida dela, né? Mas ao mesmo tempo você vê que ela chegou num patamar muito bom. E eu acompanho ela desde quando ela tinha desde quando ela não tinha o consultório. Então eu acompanhei a obra, acompanhei tudo. Então foi aí que eu me conectei com ela. Então foi a partir disso que eu falei, não, peraí que eu preciso me organizar para eu conseguir também. Foi aonde eu comecei a buscar ajuda para ter essa gestão financeira de fato. E aí a gente fez a reunião e começou. Foi no dia do curso. Eu falei, quem faz essa gestão? Porque ela falou de você. Aí eu falei, quanto que é? Ela falou, marca a reunião. Aí na hora que vocês falaram o valor, porque a gente é assim, a gente não quer gastar, né? E não era um valor caro. Sim. Porque eu realmente, hoje eu converso com meu marido e falo, não é caro, é um valor ok. E daí eu falei, não, vou fazer. E daí no primeiro dia eu falei, cara, por que eu não fiz isso antes? A diferença é grande. E se a gente parar para pensar agora, eu vou separar isso entre a clínica e a vida pessoal, tá? Então eu vou perguntar primeiro da clínica, para tua empresa. Quais os benefícios que hoje o Instituto Financeiro, todo o trabalho de gestão trouxe para tua clínica? Olha, para minha clínica, hoje os benefícios que eu acho que deram foi ter um ambiente mais fluido,
principalmente porque hoje eu não trabalho sob pressão mais, apesar de eu me cobrar muito. Fazer todas essas reformas e, principalmente, eu acho que ajudar os meus colaboradores. Porque hoje eu consigo bonificar eles, hoje eu consigo incentivar financeiramente também. Já cheguei a pagar curso, hoje eu estou pagando o segundo curso para uma das minhas colaboradoras. Então, acho que o mais genuíno disso foi essa questão. E em termos, assim, de atividades, de operações ali, sobre precificação, reserva de emergência, treinamento de equipe, agregou de alguma maneira? Eu acho que não de alguma maneira, agregou em tudo, foi o principal, porque foi justamente quando eu comecei a fazer lente de resina, e como eu sempre me cobrei muito, óbvio, assim como eu, todo dentista começa a fazer lente de resina, os primeiros casos não são bonitos, porque é uma habilidade técnica. Claro. Mas independente de estar bonito ou não, eu sempre me preocupei em entregar algo saudável. Então, eu comecei a vender a lente, por exemplo, a R$500 a arcada, importada. Porque eu sempre quis entregar o melhor, então eu nunca usei resina ruim. Então, foi a partir daí que eu falei, não, eu preciso começar. Porque como que eu vendi uma lente? Olha como é que é a cabeça da pessoa. Você vende uma lente a R$500, você paga 900 numa resina? Aonde que essa conta vai Vai fechar? fechar. É isso que eu tô falando de uma, porque na técnica que eu uso são 4 resinas diferentes. Então foi aí que eu entendi que eu realmente precisava ir atrás de alguma coisa para me ajudar com isso. Entendi. E quais as conquistas, assim, pessoais que você conseguiu depois de tudo isso? Depois que você se reergueu, se organizou financeiramente, montou uma reserva na clínica hoje, uma reserva totalmente saudável, na qual você não passa mais sufoco, estruturou a clínica, já reformou 6 vezes, como você mesmo disse. Então, na clínica ficou bem claro. E pessoal, teve conquistas que você olha e fala, poxa, ainda bem que eu me organizei? A minha primeira conquista pessoal foi eu ter conseguido fazer a pós-graduação na faculdade mais renomada daqui de São Paulo, que é o sonho de consumo para qualquer dentista. Em segundo, foi o meu segundo carro, que foi onde eu dei o carro para minha mãe e comprei. Você deu o Peugeot para sua mãe, né? Dei o Peugeot para minha mãe. Empurrou o Peugeot. E tá com ela até hoje, tá? Que é o xodózinho da gente. Eu comprei já 2 apartamentos. Então, financiado, claro. Ainda não consegui comprar à vista. Mas comprei o primeiro, vendi, comprei o segundo. Troquei de carro. Esse segundo carro eu consegui pagar à vista. Então, hoje eu entendo que, principalmente no dia que eu comprei o carro, eu falei, cara, eu não teria conseguido fazer isso nunca. Então, foi onde virou a chavinha pra mim. Que legal, né? E aí, quando você olha pra trás hoje e vê tudo que você passou e tudo que você conquistou, você já teve esses momentos? Todo dia, toda hora. Na hora que eu entro no meu carro, eu falo, gente, não é possível que eu tô com esse carro. Na hora que eu chego no meu consultório, que eu entro na minha sala não é, gente, das mais luxuosas, mas é uma sala organizada, uma sala bonitinha, instagramável. Então, tem hora que eu falo, não é possível que eu tenho essa sala. Às vezes as coisas parece que é rápido quando você chega lá, mas quando você tá no processo, a sensação que a gente tem é que nunca vai chegar. Né? Então, eu sempre trabalhei essa questão desse empenho para eu conseguir entender que sim, é possível, né? Principalmente quando a gente passa por muitos perrengues, a gente se auto-sabota, né? Achando que não é capaz. Mas olha que legal, é pouco tempo. Se a gente for parar para pensar, eu nunca ouvi com essa analogia que você fez, mas faz sentido para mim. Realmente, depois que a gente chega lá, parece que foi muito rápido. Quando a gente está no processo, parece que é uma vida e não é para nós e não vai chegar nunca. Mas você, comprou o segundo apartamento, trocou de carro já, reformou a clínica inúmeras vezes, construiu sua reserva de emergência, tá no caminho da tua liberdade financeira, melhorou tuas vendas, montou tua equipe, então foi rápido. E fora isso, aposentei meu pai. Legal falar sobre isso. Aposentei meu pai trabalhava sempre em lugares muito longe, porque a gente morava longe, não saía a aposentadoria dele. Eu falei, pai, e ele sempre me ajudou no consultório. Então eu falei, a partir de hoje, eu não quero mais o senhor passando essa situação. Se for para eu pagar uma pessoa para cuidar da clínica, quem vai cuidar é você.
E aí, várias outras coisas, né? E é sobre isso. Sobre realmente Sim. honrar as pessoas que nos ajudou, né? Sim. E faz muita diferença e a gente só prospera com isso. Hoje, você indicaria para as pessoas que estão perdidas financeiramente procurar a ajuda de um especialista? Cara, eu indicaria 100%, foi genuíno eu ter visto o podcast da doutora, a loira que estava aqui, Nayara? doutora Nayara, que, gente, com um mês de formada, na verdade, um mês de consultório, ela foi atrás da gestão financeira. E era ela falando e eu pensando, gente, por que eu não fiz isso antes? O que eu perdi? Quantas coisas eu perdi? Mas, enfim, Cada um tem o seu tempo. eu né? acredito que Deus tem um propósito para tudo e tudo acontece na hora que tem que acontecer, né? Então, se eu posso dar uma dica até para quem não tem clínica, gente, façam. Façam porque a gente é autônomo e não ensinam isso na faculdade pra gente. Ensinam a gente a atender pessoas e não a ter essa gestão financeira e etc. Então, acho que é o ponto principal, é o coração da empresa, é a parte financeira e administrativa. Boa. É possível ficar milionário na odontologia? Totalmente, gente. Totalmente. Eu ainda não cheguei lá, mas como meu pai sempre falou, meu pai sempre disse que eu era muito sonhadora. E eu realmente sou, então eu acredito que Tá perto. em breve, gente trabalhando junto, eu vou estar tirando foto de Porsche, e a gente trabalha para isso, né? Então, é possível sim. Eu tenho conhecidas que já chegaram lá com o odonto, não só com a harmonização. Então, acho que é uma realidade grande. E aquele sonho que eu tinha de ter sido médica já não é mais, porque hoje eu entendo que eu ganho muito mais do que muitos médicos por aí que às vezes estão sucateando o trabalho. Então, isso é o que mais me satisfaz. E assim, esse lance do ser milionário ou não é muito legal porque, por exemplo, Alan, mas você tá gravando, mas e se ela não chegou? É porque existe um processo e tudo mudou na tua vida de um tempo pra cá. Se a gente for parar pra pensar assim, não faz tanto tempo que as coisas começou sim, a caminhar. sim. Então, com a vivência que você tem hoje, com a cabeça que você tem hoje, com tudo estruturado igual tem hoje, nem vai demorar. Não, tá pertinho. É só consequência. Tá pertinho. É bem legal. Viu? Aqui, galera, é só coisa real. Nós não faz novela aqui não, né, Fernanda? Gente, mata a cobra e mostra o pau, já fala logo tudo e é isso, gente. É porque tem muita gente que eu já escutei aqui, de pessoas, o Alan deve combinar, porque não é possível que todo mundo que senta lá tenha esses resultados. Eu já ouvi de pessoas que fez a consultoria, parou, não teve resultado, porque tem gente que não tem resultado mesmo. E aí começou a duvidar dos resultados que a gente traz aqui no podcast. Uhum. E são pessoas... Pô, a Fernanda é uma pessoa real, tá lá, a clínica dela tá lá, é só ir lá, né? Então, a gente precisa disso. É igual eu falo, o mérito é sempre de vocês. Porque quem faz o trabalho lá no dia a dia, a consultoria é só um GPS que te fala 500 metros, vire à direita. Mas total. o motorista é você. Total. Eu acho que também tem a questão também de você não se conformar com aquilo, né? Tem muitas pessoas que mascaram a realidade culpando os outros. Uhum. Então, por que será? Porque, assim, não faz sentido com tudo que vocês oferecem, com tudo que vocês passam, alguém falar que não teve resultado. Tem que seguir, gente. Não tem fórmula mágica. É trabalhar duro. Mudar a estrutura de empresa é difícil, mentalmente, fisicamente. Recalcular a rota é difícil, mas é necessário. Boa. Quem são suas referências hoje? Pode ser pessoal, pode ser na odontologia, pode ser os dois. Joel J, Carlos Med, Daniel Cade, que eu já falei, são as minhas principais inspirações. E a minha mãe, gente, não adianta. Minha mãe é minha inspiração, minha mãe trabalhou na roça, veio de baixo, e mesmo com muita dificuldade criou a gente. Então, a gente também não pode esquecer das nossas raízes. Boa, muito bom. E eu sei também que você participa desse programa de TV, que era em outra emissora, agora é na Record. Sim. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Como que você foi parar lá nesse programa? O que você faz lá? O que é esse projeto? Para você ver como o processo e a cultura da empresa é importante. Quando eu recebi essa notificação do programa me convidando, eles mandaram no WhatsApp da clínica. Chegou essa mensagem no WhatsApp da clínica, ninguém me avisou. Olha que beleza. E aí eu fui descobrir um dia que eu tava mexendo, eu falei, gente, o que é isso aqui?
Ai, doutora, você acredita nesse golpe? Estão te chamando para participar de um programa de TV. Eu falei, não, vou lá, respondi tudo. E aí foi onde veio esse vínculo. É um programa de TV que passava em uma outra emissora, hoje está passando na Record. É um programa voltado para a área da saúde. Então, eles têm vários quadros, e um desses quadros é voltado para a área da saúde, onde vai médico, dentista, nutricionista, etc. E deu tão certo, eles me acharam, na verdade, por conta das lentes de resina, foi onde eu me posicionei melhor. E nessa época foi onde eu já estava com vocês. E deu tão certo que o apresentador do programa me convidou para ser uma personagem, um participante fixa do programa. E eu já tô lá já tem 2 anos. Que legal. E aí foi aonde também me ajudou muito na questão do posicionamento, porque foi onde eu tinha finalizado a reforma da clínica, ainda não estava tendo visibilidade, ainda não conseguia vender o que eu queria vender, ainda a margem de lucro baixa, aí foi onde me ajudou também com isso. E eu tô lá até hoje. Foi assim, acho que se você perguntar para mim qual foi sua maior conquista na carreira, foi isso, porque eu cheguei em um lugar onde eu jamais imaginei que eu iria chegar. Que legal. Deve ser uma conquista pessoal. Sim. Bem especial. Pessoal e profissional, né? Porque não teria como ter chegado lá se não fizesse um trabalho bem feito. Sim. E até onde você quer chegar na odontologia, doutora? Você tem uma clínica gigante, com uma equipe gigante, está conquistando financeiramente, eu acredito que nada vai ser mais problema se continuar do jeito que está. Uhum. Você tem a possibilidade hoje na mão de nunca mais ter problema financeiro na vida e de mudar a história de vida da tua família toda, como você está fazendo. E eu acho isso espetacular, porque eu sou a pessoa que mais fala de dinheiro hoje no Instagram, né? As pessoas que me seguem ali vê que eu falo o tempo inteiro, mas eu realmente acredito que a prosperidade de verdade não tem nada a ver com dinheiro, né? Dinheiro é um pilar que é importante, mas que a prosperidade vai muito além. Que Deus fez todo mundo para ser próspero, mas ele deixa você decidir todos os dias o que vai fazer com essa prosperidade. Eu vivi situações parecidas com a sua, quando dei um carro para minha mãe também, pude reestruturar a história de vida da minha família. Você está fazendo algo parecido? Qual que é o sentimento? Cara, o sentimento é de gratidão. É de gratidão porque quando a gente trabalha com propósito e a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente entende que não é só o dinheiro, acho que tudo faz mais sentido, né? Quando você vê que seu pai não tá mais levantando 3 horas da manhã, meu pai tava com 59 anos, pegando 4 ônibus, metrô, trem. Quando você vê que sua mãe também não tá mais sufocada, quando você consegue ajudar seu irmão a fazer odonto, dar o melhor para ele, trazer o melhor para si também, e ver principalmente assim as pessoas que estão perto de você saindo bem, diferente de quando entraram, eu acho que isso para mim é o mais genuíno que tem, assim, e não achem que não é possível e que você nunca vai conseguir, porque eu era a pessoa mais improvável de tudo isso acontecer. Mais improvável mesmo. Então, tudo é possível. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Então, já engatando em tudo isso que você falou, queria que você deixasse um recado para a galera que às vezes está começando ou está passando por uma situação difícil e acha que não tem mais esperança. Seja com uma depressão, porque você já viveu, seja com uma quebra financeira ou que não está encontrando uma saída. É importante vir de você, de repente, que passou por fatores parecidos, realmente uma dica, uma reflexão para essa galera entender que ainda há possibilidades. Gente, façam o trabalho de vocês, é meio clichê o que eu vou falar, mas façam o trabalho de vocês com amor. Porque é uma frase que eu criei e eu sempre repito. Eu abençoo o meu paciente com o meu trabalho e ele me abençoa de volta também financeiramente e me ajudando a mudar de vida. Então, é uma troca. Então, quando você entende que não é sobre dinheiro, não é sobre status, não é sobre você postar algo no Instagram que às vezes não existe, tudo faz sentido. Quando você pega, eu já tive um paciente que
Às vezes eu faço algumas coisas de dar tratamento. Eu pego uma pessoa, eu vou lá, vejo que a pessoa é muito simples e dou tratamento. E quando eu peguei um paciente homem que ele tinha depressão, que ele não conseguia nem ficar perto da esposa, e ele saiu da minha sala chorando, me agradecendo, aquilo para mim fez todo sentido. E foi numa época que eu estava muito ruim financeiramente. Então foi onde eu tive esse despertar. Show. Prosperidade, gente, tem vários pilares. Prosperidade é muito individual para cada um, né? Prosperidade é você se encontrar. Prosperidade tem a ver com propósito, tem a ver com autorresponsabilidade, com integridade e legitimidade, com gestão financeira e com fazer a diferença na vida do outro. Fernanda, eu quero aproveitar mais uma vez para te agradecer, te parabenizar por tudo que você vem construindo, pelas viradas de chaves a todo momento, por tudo que você passou e ainda assim se manter firme e cada vez mais em busca de evolução igual você faz, realmente não é para qualquer um. Quero te agradecer também por toda a confiança que você sempre teve lá no Instituto, por tudo que a gente vem construindo juntos. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o meu convite e estar aqui. É muito importante para mim ter você aqui. Assim como recebi várias pessoas, clientes, convidados, esse projeto nasceu para mostrar a verdade, para mostrar que é possível prosperar na odontologia. E você é um exemplo pra gente hoje. Então, obrigado. Eu espero que a gente possa continuar cada vez mais prosperando juntos. É isso, gente. Se eu posso dar mais uma dica, tenham resiliência. A resiliência, ela te leva a qualquer lugar e te tira de qualquer lugar também. Boa. Deixa seu Instagram pra galera te achar. Vocês me acham no @doutora Fernanda Landim. Eu tô lá todos os dias. Quem for colega dentista que quiser dicas, tiver desesperado, tiver com dúvidas, podem me chamar. E se for um paciente, já agenda lá, que vai ser bom também, né? Sim. Gente, vocês me encontram lá no Instagram, no @AlanEspinosaMatias, e no YouTube, no canal do podcast Eu Escolhi Prosperar, onde todos os domingos, às 10 da manhã, sai um episódio novo contando a história de alguém que conseguiu, de alguma maneira, mudar de vida ou mudar a história de vida da sua família. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho aí, porque você não pode perder um episódio desse. Muito obrigado a todos e até a próxima.